Vamos lá para a nossa primeira atividade da apostila que vocês levaram. A nossa primeira atividade é uma biografia de Tarsila do Amaral. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma biografia. Bio significa vida, grafia é estudo. Então, é escrita do estudo da sua vida. Então, todo mundo tem uma biografia. Nós também vamos fazer depois uma biografia da nossa vida. Cada um vai escrever a sua biografia. E aqui a gente tem a biografia da Tarsila do Amaral. O que é importante, então, para a gente saber sobre a vida da Tarsila do Amaral? Então, a gente vai ler agora o texto e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a Tarsila do Amaral, tá bom? Conversar não, no caso eu vou falar e vocês vão só ouvir neste momento. Mas assim que terminar a pandemia, a gente retoma esse conteúdo, tá bom? Então, Tarsila do Amaral, aqui tem uma data, 1886 a 1973. Quando a gente tem uma data com esse tracinho aqui, olha, esse hífenzinho aqui, significa o ano do nascimento da pessoa e o ano da morte da pessoa. Então, vamos lá. Tarsila do Amaral nasceu em 1886 e morreu em 1973. Então, já tem 73, já tem 47 anos, 46 anos que ela morreu. Então, quem foi a Tarsila do Amaral? Foi uma pintora e uma desenhista muito importante para a arte brasileira. Sua obra mais conhecida é o quadro Abaporu. Esse quadro, ele foi pintado em 1828 e ele ofereceu para um dos maridos dela, foi um presente. Então, depois a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Então, ela nasceu na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. Estudou no Brasil, porém ela completou os estudos lá em Barcelona, na Espanha. Porém, ela estudou lá e voltou para cá. E faleceu em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973. Então, vou mostrar para vocês aqui colorido, porque vocês não vão receber colorido, as obras da Tarsila do Amaral. Essa daqui é a Tarsila, um retrato dela. E aqui algumas das obras dela. A gente vai estudar algumas obras também. Olha, são obras belíssimas. Vou aproximar para você ver. Eu tive a oportunidade de ir quando teve, o ano passado, teve uma exposição dela aqui no Brasil. E eu tive esse privilégio de contemplar essas obras de arte. Até tirei umas fotos que depois eu vou mostrar para vocês. Quando a gente voltar, eu vou mostrar para vocês uma foto minha que é bem interessante, que eu tirei num quadro com ela e parece que eu faço parte do quadro, ficou bem legal. Observem que ela tem bastante cores, olha. Ela utiliza bastante cores vivas nos quadros dela. Os quadros dela são muito bonitos. Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a Tarsila. Então, as suas obras atravessaram 3 fases. Então, a Tarsila pintou em 3 fases. Ela teve a fase do pau-brasil, que foi em 1924, que ela exalta a natureza tropical e a cultura do povo brasileiro com figuras geométricas. Então, essa é a pintura que ela faz usando o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, algumas formas geométricas. Geralmente, ela pintava mais desenhos com estas figuras nessa fase dela, na fase do pau-brasil. Pau-brasil, depois teve a antropológica. A fase antropológica foi em 1928 até 1933, mais ou menos. Ela não pintou nem gente, nem máquinas, nem construções. Ela tinha mistura de uma realidade de fantasia, que são os quadros abstratos que não tem muita figura, que
na representação, assim, uma figura bem definida. Opa, vamos voltar aqui, desculpa. Ó, são os quadros que tem a representação, por exemplo, esse quadro aqui que chama O Ovo. Então, tem uma representação, mas ela começou a fantasiar, a pintar. Aí ela pintou várias obras, a Cuca, uma mistura de realidade e de fantasia. Passando dessa fase antropológica, ela foi para a fase social. Aqui ela tem um quadro que eu amo nessa fase e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, representa as questões sociais. Ela está retratando pessoas tristes, oprimidas, a miséria, a dor, a desigualdade social e a desigualdade das raças. É aí que ela pinta o quadro. Tem o quadro negro, tem o quadro do Morro da Favela, tem vários quadros, o Pescador, aí ela pinta a realidade brasileira, já naquela época, hein? Olha, em 1933, parece que a gente tinha os mesmos problemas, né? E aí, eu queria mostrar para vocês uma obra dela que está aqui, ó. Aqui tá algumas das obras dela. Olha, essa daqui, ó. Eu tirei do site Tarsila do Amaral, tá? Essa daqui é os primeiros anos, quando ela começou a pintar. Aí ela começou a retratar. Aqui, olha. A fase pau-brasil, figuras geométricas, olha, quadrado. Ali a fase mais antropofágica, que é quando ela mistura um pouco a fantasia. Aí tem esse quadro aqui dela também, olha. Tem bastante figura geométrica. Esse quadro que retrata a situação do Brasil. É uma procissão, né? Os anos 30, 50. E esse quadro aqui que eu amo. Quando eu fui na exposição dela, eu consegui tirar uma foto mais ou menos aqui, assim, olha. Então, saiu só a minha cabeça aqui. Então, na foto parece que eu faço parte desse quadro. Esse quadro dela eu acho belíssimo. Eu tenho aqui as fábricas, tem aqui os operários. Então, cada figura aqui, ó, é um operário. E aqui são as indústrias. Então, esse quadro chama Os Operários. E é um quadro magnífico que eu sou apaixonada por ele. E aí, deixa eu voltar aqui para nossa atividade. Peraí que eu tenho que segurar a câmera e colocar na atividade também. Então, aqui a gente vai estudar um quadro dela chamado Agari, que foi feito em 1925. E ele é um quadro que retrata... gare é uma palavra francesa, ele significa estação de trem, de metrô. E ele retrata esta situação na zona urbana. Então, eu vou mostrar para vocês o quadro, que é o quadro que vocês vão fazer atividade. Esse quadro aqui, olha que quadro lindo. Esse quadro tem várias formas geométricas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão contornar com uma caneta preta as duas figuras, que são dois quadros desse. Esse primeiro aqui de cima, olha, pinte a figura usando somente as cores preta e branca. Então, aqui você só pode usar uma canetinha ou lápis preto e o lápis branco. Não pode utilizar nenhuma outra cor. Saindo desta figura, nós vamos ter o outro quadro da Gari. E aqui vocês vão poder pintar de cores variadas. Observa, olha, tem o trem aqui, ó, que tá passando atrás da casa, de uma casa. Tem ruas, tem residências,
torre de eletricidade, casas, um cenário mais urbano, né? Um cenário mais da cidade. E aí vem as atividades a seguir, que é o seguinte: olhando as duas figuras depois que você pintou, você vai comparar as duas figuras. E aqui tá escrito assim: compare as duas pinturas e, na sua opinião, qual pintura ficou melhor e por quê? Então, você vai pintar uma preta e branca e uma colorida. E aí, você vai me dizer qual que você gostou mais e o porquê. 2. O que será que a artista plástica quis dizer ao pintar essa tela? O que será que a Tarsila do Amaral estava pensando quando ela pintou essa tela? Com suas palavras, tá? O que você acha? Depois, número 3, quais são as formas geométricas que você vê nessa pintura? Então, você vai voltar lá na pintura e vai identificar quais são as formas geométricas. Quadrado, triângulo, retângulo, círculo, outras formas geométricas. 4. Quais as cores que você utilizou em sua pintura colorida? Então, aqui você vai escrever quais as cores que você, na número 4, você vai escrever quais as cores que você utilizou na sua pintura. 5. Que fase da pintura artista pertence esta tela? Vai fazer um X. Letra A, pau-brasil. Letra B, antropológica. Letra C, social. A resposta também está no texto, é só você voltar lá e procurar. Vamos lá. Pergunta número 6. O quadro Agari parece com a cidade onde você mora? Por quê? Aqui eu quero saber o quê? Se parece com a cidade onde você mora, o que ela tem? Por que ela parece? O que ela tem em comum com o quadro Gari? 7. O quadro Gari parece com a cidade onde você nasceu? Eu também quero uma explicação de o porquê que ele aparece, o que tem de igual à cidade onde você nasceu e o que tem de diferente. Aí nós terminamos esta atividade. Quadro Gari, lembrando que você tem que observar quais são as formas geométricas. Pintar o primeiro de preto e branco, outro de colorido. Vou terminar aqui com vocês com a obra da Tarsila, que é uma pintora bem importante para a arte brasileira. E quando retornar, a gente conversa mais um pouco sobre ela, tá bom? Beijos, com muita saudade de vocês. E não esqueçam de fazer o isolamento social, que é muito importante.